Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. A gente fala boa tarde para você que está nos acompanhando agora em tempo real online, mas também pode ser boa noite, bom dia, ótima madrugada para você que nos acompanha em um outro horário ou você que está acompanhando esse programa algum tempo depois, né? Esse programa do dia 1º de julho de 2020. Imaginou você daqui a 4, 5, 10 anos, um ano, olhando, nossa, como é que estava a situação no dia 1º de julho de 2020, é verdade. Bom, começamos aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Hoje nós temos aqui ao nosso lado, hoje o Alan Vianney não está aqui conosco, amanhã o Alan já estará aqui presente, mas nós temos o presidente Jair Ribeiro, presidente da Giro Mix, para nossa alegria, hoje aqui ao nosso lado no bom sentido, o cara tá longe pra caramba. Tudo bem, Jair? Um abraço, tudo bem? Boa tarde, Vander, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Giro Mix. Hoje é uma honra participar do seu programa, não com notícia boa, né? Temos aí uma notícia triste para Mairink, confirmada mais uma morte, né? A 11ª morte. 11ª morte? Saiu agora o boletim? Saiu agora há pouco o boletim de Mairink, né? Nós temos aí mais uma morte confirmada, é um homem de 52 anos que residia na Vila Barreto, né? Tinha doenças pulmonar, né? Que fala no boletim aqui, então essa é a notícia triste que nós temos de Mairink aí. Poxa vida, rapaz, eu estou recebendo nesse exato momento o boletim da Prefeitura de São Roque. Deixa eu ver dos casos de hoje. Quando não tem pronunciamento do prefeito Cláudio Góes, o boletim sai um pouquinho antes. Quando tem o pronunciamento, terças e quintas, o boletim sai na hora do pronunciamento do prefeito Cláudio Góes, por volta das 18 horas. Então hoje a gente já tem o boletim aqui. E o que nós temos? São Roque, 9 óbitos. São 15 casos suspeitos aguardando resultados, são 165 casos recuperados, 298 casos descartados e nós temos 10 pessoas internadas. Internados positivos, 4, e internados com suspeita, nós temos 6. São as informações aqui da Prefeitura de São Roque. Daqui a pouco a gente vem com mais detalhes também. Agora, Jair, acabou, agora à tarde nós tivemos uma decisão da Justiça, nós tivemos a definição de uma liminar que foi negada. Então o que acontece? A Prefeitura de São Roque não está seguindo a orientação do governador João Dória, do Plano São Paulo, para ser rebaixada para a fase vermelha, que é a fase com maiores restrições, somente os serviços essenciais podem funcionar. E o prefeito Cláudio Góes entende que o município tem condições de se manter na fase laranja e já em condições até mesmo de colocar aí, entrar na fase amarela. Mas o Ministério Público acionou a prefeitura, dizendo que a prefeitura teria que voltar para a fase vermelha, inclusive com uma multa diária de R$100 mil se essa determinação não fosse cumprida. O prefeito Cláudio Góes, através do departamento jurídico da prefeitura, entrou na justiça e saiu a decisão agora à tarde que São Roque pode continuar na fase laranja, ou seja, com o comércio funcionando do meio-dia até as 4 da tarde, os serviços essenciais funcionando. Então a determinação que a gente teve por parte da Justiça agora à tarde, e a informação que está no nosso site no vanderluiz.com.br, informação postada pela Simone Júdica, que o juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de São Roque, Diego Ferreira Mendes, em decisão proferida no início da tarde, negou o pedido liminar formulado pelo Ministério Público para que o município de São Roque retornasse à fase 1 vermelha do Plano São Paulo.
e suspendesse as atividades dos estabelecimentos privados de prestação de serviços e atividades consideradas não essenciais, com uma pena de R$100 mil por dia. Na avaliação do juiz, abre aspas, aparentemente o município de São Roque foi regredido para a fase vermelha, não por apresentar números incompatíveis com a reabertura gradual, mas por ter sido inserido em uma região em que o principal município, Sorocaba, apresentou números que sugerissem a regressão. O juiz pondera também que estudo apresentado ao Ministério Público pela Prefeitura da Estância Turística de São Roque, elaborado sob as diretrizes gerais do chamado Plano São Paulo, apontam que, abre aspas, o município de São Roque atende a todos os requisitos para se manter na fase laranja, ou mesmo progredir para a fase amarela, de forma que aquele a quem a Constituição Federal confiou a administração do município, pautado em bases científicas e valendo-se da discricionariedade próprias do administrador, manteve o município na fase laranja. Então tá aí, essa informação importante, repercutindo muito, né, Jair? Que São Roque consegue na fase laranja, diferente do que determina o Plano São Paulo. Por exemplo, Mairinque está na fase vermelha e São Roque se mantém na laranja. Um assunto que está repercutindo muito, hein, Jair? É verdade, Wander. Com essa possibilidade, agora com a abertura, com a flexibilização de São Roque, espero que o acúmulo de pessoas não aumente em São Roque, porque Mairinque estando fechado, a possibilidade agora do comércio em São Roque tiver mais público agora é grande, porque Mairinque não funcionando, a tendência é que as pessoas agora vão para São Roque. Hoje eu tive em Mairinque dando filmando lá no centro de Mairinque, né? Algumas lojas para ver como é que tá o comércio. Eu vi que Mairinque tá tranquilo, né? Os comércios fechados, né? A população usando máscara, né? Lembrando que se não usar máscara agora tem aquela multa de R$500. R$500, hein? E o estabelecimento comercial onde tiver gente sem máscara, R$5 mil por pessoa. Por pessoa. E aí eu fui lá conferir hoje, por volta de umas 11 horas, né? Fui conferir várias ruas ali de Mairinque. O movimento tá tranquilo, né? O Gui vai colocar uns vídeos pra gente dar uma Se olhada tem ali. vídeos, você gravou vídeos? Isso, vamos lá, vamos acompanhar vídeos. Então imagens. O Gui vai colocar lá pra gente a matéria de algumas ruas ali do centro, principalmente, né? A lotérica eu achei que tava vazia, os bancos tinha pouquinha gente. Então Mairinque tá tranquilo em termos de movimento. Agora vamos ver São Roque, né, durante a semana, como que vai ficar aí com esse decreto de Mairinque não podendo abrir. A turma, creio eu, que vai pender para São Roque, né? Vamos colocar uns vídeos então para mostrar como é que estava a situação de Mairinque, imagens realizadas hoje pela manhã. Vamos acompanhar então algumas imagens. Você esteve ali no centro de Mairinque, né? Isso, estive no centro, em várias ruas ali do centro. A gente vai estar mostrando para vocês aí assistirem. E foi bem tranquilo, né? Eu acho que o centro hoje, Mairinque, está bem tranquilo, né? Para uma quarta-feira. Eu espero que as pessoas respeitem, né? Usem as máscaras e respeitem o decreto do prefeito aí, para que a gente não possa ter problemas futuros. Olha lá. Então vamos acompanhar. Ali é onde está a Câmara Municipal de Mairinque, onde fica também o Fórum de Mairinque. Como é que está a movimentação por ali, Gera? A gente vai acompanhando, poucas pessoas tá fechado, participando. né? Em cima é o Poder Judiciário, né? De Mairinque, embaixo é a Câmara, ali no centro da cidade, né? Na rua Avenida Gaspar Ricardo Júnior, essa avenida aí, a Gaspar Ricardo Júnior, né? Que a gente tá vendo aí. Tem mais alguns outros vídeos aí. Então vamos mostrar. Esse daí, perto da Câmara, ali a situação estava tranquila. Tranquilo, estava bem sossegado no centro. Vamos acompanhar um outro trecho de Mairinque aí. Vamos acompanhar mais um trecho de Mairinque. O Jair realizou várias imagens hoje e nós vamos sentindo como é que está a movimentação. Já o Guilherme vai colocar pra gente outras imagens e as pessoas estão mandando mensagem. Quem pode mandar mensagem aqui? O Vinícius Paes, qual que é a mensagem do nosso Vinícius Paes aí? Deixa eu ver se ele tá elogiando ou tá criticando aqui. Mairinque, Alumínio, Araçariguama, todos virão para São Roque. Então, Mairinque, Alumínio, Araçariguama, dizendo que todos os moradores virão para São Roque, lotando o transporte coletivo, aglutinando o centro da cidade. São Roque não é uma ilha e por isso o Plano São Paulo estabelece regiões metropolitanas. E aqui ele até coloca, de fato o Cláudio Góes é um gênio.
O Orlando Matos, manda um salve para o meu filho Natan Matos, que hoje faz 15 anos. Opa, Orlando, já tem filho de 15 anos. Eu conheci você se não tinha nem 10 anos de idade. O meu amigo Juninho, lá de Salto de Pirapora, e as pessoas podem mandar mensagens também, que nós estaremos aqui falando. O nosso querido Jair Oliveira Prado, lá em Dayatuba, acompanhando. E o nosso Zé Balaio também está acompanhando aí o programa. Tem mais um vídeo aí, Guilherme? Tá separando aqui para a gente falar dessa movimentação aqui em Mairinque. Mairinque segue na fase vermelha, aquela com mais restrições, né? Hoje o governador João Dória deu a tradicional coletiva, né? Ele fala segundas, quartas e sextas, e na próxima sexta-feira a gente vai ter aí a divulgação de como está a situação no estado de São Paulo. Mas não para ter mudança, é somente a cada 15 dias. Então, para saber se nós continuaremos aí a região de Sorocaba na fase vermelha, São Roque se mantém na laranja, Ibiúna também se manteve na laranja, o prefeito João Melo não aceitou também essa decisão do governo do estado, e é só na próxima sexta-feira que a gente vai ter uma definição se teremos ou não mudanças, entendeu? Mas hoje foi uma recomendação também para a região de Campinas, porque a cidade de Campinas, com o aumento do número de casos, mas o alerta do governo do estado de São Paulo é que também outras cidades da região de Campinas também estão sofrendo com o aumento de casos, então mandou esse sinal vermelho. Não é nesta sexta-feira que a gente vai ter alterações da região, mas eu lembro que antes desta mudança de Sorocaba para a fase laranja para vermelha, a cidade de Sorocaba já estava na fase vermelha. Então, a gente pode ter, já nesta sexta-feira, alguma cidade, principalmente dessas que são, né, as principais em suas regiões metropolitanas, a gente pode ter alguma informação, né? Então, vamos ficar na expectativa. Não é para mudar ainda a fase, mas poderemos ter alertas aí, Jair. É verdade, acho que o prazo que a gente tem na nossa região é depois do dia 14. Antes disso, acho que a nossa região não vai mudar nada. Vai manter no que está hoje, né? Só as grandes cidades aí, como talvez Campinas, né? Pode ter uma mudança aí, o Sorocaba. Mas a São Roque, Mairinque, Alumínio, vai se manter até o dia 14 na fase vermelha aí. Não vai haver mudança, não. A gente está tentando achar os vídeos. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui, ó. E as pessoas podem mandar opiniões aqui pra gente. O Alexandre Vitor Andrade. Nada contra o comércio, mas vai ser um tiro no pé na questão da saúde. Aqui coloca o Alexandre Vitor Andrade. Já o nosso amigo aqui, o Alexandre também, nosso amigo, o nosso outro amigo aqui, o Marcelo Ferreira Gouveia, o nosso Charlie Brown, boa tarde a todos. E ele está dando aqui os parabéns. Parabéns ao nosso prefeito Cláudio Góes, atitude acertada. O que tem que acontecer é com as pessoas saírem só uma, sem levar a família. A gente tem observado que muita gente vai ao mercado e leva toda a família, né? Fazer apenas o necessário. A população tem que fazer a sua parte. Essa aqui a mensagem do Marcelo. Você pode mandar também aqui a sua mensagem. O Zé Luiz de Souza, boa noite já, Zé Luiz? Boa noite a todos. Ainda estou no boa tarde, não chegamos às 6 da tarde. Então, deixa eu repetir aqui a informação. Está lá no nosso site, no vanderluiz.com.br, informação que foi postada no início da tarde pela Simone Júdica, sempre muito ligeira, né, e com a informação sempre precisa, colocando essa informação, e a manchete é essa: São Roque continua na fase laranja do Plano São Paulo. Justiça nega liminar pedida pelo Ministério Público. E como diz o nosso Milton Neves, dá um abraço para o Milton Neves. Hoje o Kennedy, que é o braço direito do Milton Neves, e o Milton mandou um abraço para mim no último domingo, lá durante a apresentação do seu Domingo Esportivo. Um abraço, Milton Neves. Milton, vou colocar você para participar outro dia, qualquer dia aqui. Você tá na fila de espera, tá, Milton? A hora que a gente abrir o espacinho aqui, você vai participar conosco, mandar um abraço aqui para o nosso Milton Neves, que está sempre acompanhando aqui o nosso trabalho também. Vira e mexe, ele tá mandando mensagem pra gente. Tem as imagens de Mairinque que eu posso repetir a informação aqui? Temos, então vamos lá, põe mais um pouco de Mairinque na tela aí, vamos ver como é que estava a movimentação de Mairinque hoje pela manhã, lembrando que Mairinque está na fase vermelha, somente os serviços essenciais podem funcionar. E estava realmente fechado o comércio, Jé? Estava fechado o comércio de Mairinque, estava só os essenciais abertos, né? Aí alguns outros estavam com meia porta ainda, mas não estava funcionando não, estava fechado, e eles estavam respeitando sim, né? Estamos aí aguardando aí durante a semana se as pessoas vão respeitar esse decreto e se vai manter, né, com os seus comércios fechados.
Bom, deixa eu repetir a informação aqui então. O juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de São Roque, Diego Ferreira Mendes, em decisão proferida no início da tarde desta quarta-feira, negou o pedido formulado pelo Ministério Público. O que pediu o Ministério Público? Que São Roque retornasse à fase 1, a fase vermelha do Plano São Paulo, aquela que tem as maiores restrições, somente os serviços essenciais podem funcionar. E que, com isso, os outros estabelecimentos comerciais que hoje têm autorização para funcionar do meio-dia às 4 da tarde, e nisso também estão incluídos escritórios de contabilidade, concessionárias, autoescola, teriam que fechar. Mas aí, essa decisão do juiz faz com que São Roque possa continuar na fase laranja. A Simone Júdica vai participar com a gente dentro de instantes, mas Jair, você que é o nosso presidente, você comanda, presidente. O Guilherme vai colocar o vídeo pra gente ali de Mairink. É curto o vídeo, mas é só para mostrar. Grosso. É curto e grosso, só para mostrar como que tá o centro de Mairink hoje na parte da manhã, por volta de umas 11 horas, a gente esteve lá para conferir. Coloca pra gente aí, Gui. Vamos pôr mais umas imagens e a gente vai falando aí que rua é essa aí, Jair? Opa! Essa rua aí é a Santo Dumont, né? Santos Dumont. É onde fica ali o Abner Seguro. O Abner Seguros fica aí? Fica bem ali à direita daquele carro branco ali, à Abner, esquerda. abraço pro Abner, sempre muito seguro. A lotérica, você vê, tá tranquilo o movimento, pouquinha gente, né? A gente vai mostrando pra vocês aí o centro de Mairink como é que tá. Até que tava bem mais tranquilo do que a gente já teve em outras oportunidades. Mas eu pergunto... A Caixa Econômica sempre tá cheia, também tá vazia. E esse pessoal todo, você acha que foi pra São Roque? A tendência é partir para São Roque, porque se o comércio em Mairink tá fechado, vamos gastar em São Roque, né? Não tem outra opção. Se tá fechado o Mairink, vamos gastar em São Roque. Quer dizer, farmácia pode abrir, ótica pode abrir. Mairink não sei se pode, acho que Mairink não pode a ótica. Não pode? São Roque pode, tá nos essenciais. Mas parece que Mairink não, precisa dar uma confirmada, porque no decreto mas é até um anterior serviço importante, porque... saúde, né? É saúde, se eu fico sem esse óculos aqui, de perto eu vou, mas de longe diz uma coisa pra você. Precisa dar uma confirmada, parece que ótica não tá nesse decreto. Acabou, Gui. Tem mais algum vídeo? Então vamos colocar outro vídeo já na sequência. Enquanto isso, deixa eu pegar mais uma mensagem. O Zé Luiz está perguntando aqui, São Roque ou Araçariguama? Não é o seguinte, São Roque, Zé Luiz, São Roque continua na fase laranja, determinação da Justiça, que pode continuar, tá bom? São Roque. Agora Araçariguama está com uma série de restrições, ampliou inclusive, antes mesmo da cidade passar para a fase, regredir para a fase vermelha, o prefeito Joca já tinha baixado um decreto na última quarta ou quinta-feira, fazendo com que a gente tenha um fechamento lá do comércio na sexta-feira, 6 da tarde, e abre só na segunda-feira. Entendeu? Inclusive supermercados, né? Estão nesse pacote também. E agora até o nosso Alain Vianney já postou uma informação no nosso site, no vanderluiz.com.br, dizendo que está proibida a venda de bebida alcoólica também lá em Araçariguama. A Simone Júdica vai participar conosco? Vamos pôr o vídeo e depois a Simone. Vamos lá, põe mais um vídeo de Mairink aí, vamos lá. Que ponto você separou de Mairink agora aqui? Vamos ver que lugar. É que, como diz, o nosso centro expandido de Mairink é muito grande, tem que dividir etapas. A associação, né? A associação... essa é a Monteiro Lobato. É a Monteiro Lobato. Isso. Eu tô conhecendo o Mairink, hein? Comércio, o doutor Enzo, ótimo dentista ali, eu passo lá no doutor Enzo, por isso que eu tô com esse sorriso bonito aí. Aí, a movimentação até que tava bem mais tranquila, Mairink, hoje, hein? Hoje, em termos de pessoas, as lojas lá fechadas... Né, a farmácia pode ficar aberta. A farmácia pode. Né, você vê, o centro estava tranquilo, não tinha muita gente na rua, não. Aí, mais uma rua, deixa eu ver, o cidadão estava de máscara ali, estava de máscara. É porque agora é R$500 a multa, hein? A multa é salgada, né? Você vê, tem bastante carro, mas o movimento estava tranquilo no centro de São Roque, de Mairink. Deixa eu ver quem está mandando mais perguntas aqui ou informações. O Carlos Paulino, nosso biólogo. É preciso ser coerente. Espera aí que veio uma mensagem em cima. É preciso ser coerente, todos sabem da fragilidade do comércio, mas é preciso pensar também o quanto o nosso sistema de saúde também é frágil. É a questão do custo-benefício. Será que vale a pena correr esse risco? Aqui coloca aí o Carlos Paulino. E o Vinícius Paz, Araçariguama, desculpa, pensei uma e digitei outra. Tá aqui o Vinícius Paz colocando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. O que o Vinícius colocou aqui? Então... essa era a curiosidade. Qual a alegação da prefeitura no decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em Araçariguama?
Eu não tenho o decreto aqui, a informação já está no nosso site com a Laviane. Eu já pego mais detalhes aqui para ver se a gente tem mais informações sobre isso. Bom, deixa eu fazer o seguinte, vamos com a participação aqui da Simone Júdica, que é cronista, jornalista, tem aí a sua página, a coluna São Roquices, no site vanderluiz.com.br, que está agitadíssimo nessas últimas horas, com muitas informações, e nós vamos conversar com a Simone, que hoje, com certeza, ela tem um olhar jurídico aqui para nossa cidade. Hoje eu estou arriscando em 100%. Hoje é o olhar jurídico, é isso? Boa tarde, Simone. Boa tarde, Vander. Boa tarde ao nosso presidente, ao nosso técnico e aos nossos ouvintes. Pois é, Vander, o assunto hoje é 100% jurídico e nem poderia ser diferente depois dessa informação que nós conseguimos aí em primeira mão a respeito da decisão que veio por parte do Dr. Diego Ferreira Mendes, que é o juiz da 2ª Vara Civil aqui de São Roque, a quem foi destinado o processo de ação civil pública que o Ministério Público, aqui a 3ª Promotoria de Justiça aqui de São Roque, promove contra a Prefeitura, tentando fazer com que São Roque permaneça, né, na fase vermelha, que é a fase que nos foi destinada pelo governo do estado. E todos sabem, né, que o prefeito Cláudio Góes resolveu enfrentar o governador do estado nessa questão para que São Roque permaneça na fase laranja e possivelmente passe para a fase amarela no mais breve possível. E então isso motivou uma ação por parte do Ministério Público tentando fazer com que a Justiça determine ao prefeito que cumpra o decreto estadual. E ele propôs, o promotor Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, que tem nome de 2 presidentes, conforme você sempre gosta de ressaltar, ele propôs esta ação ontem e havia uma expectativa, até então nós também não tínhamos obtido acesso ainda ao processo, porque como foi protocolado ontem, demora um tempo também para que seja disponibilizado no sistema, e finalmente hoje nós conseguimos ver e monitorando ali em tempo real, já pegamos a decisão do juiz, então logo ela foi colocada no processo. E já informamos os nossos ouvintes, os nossos leitores em primeira mão por meio dessa matéria que você já citou aí no início do programa. E agora temos essa situação, então. São Roque permanece na fase laranja, mas sempre lembrando, como nós fazemos quando falamos das questões jurídicas, que essa decisão não é definitiva. O promotor, ele pode, e talvez ele faça isso ainda hoje, não sabemos, vamos acompanhar, ele entre com pedido de recurso dessa decisão, tentando modificá-la, se ele entender que o juiz não acertou ao dar essa decisão, negando a liminar que ele pediu, Vander. Quer dizer, então, essa é a sequência, é sempre contando para você como é que está caminhando toda essa história. Nesse momento, a decisão do juiz faz com que a Prefeitura de São Roque, o prefeito Cláudio Góes, possa manter a cidade de São Roque na fase laranja. Mas, como você falou, não é um assunto encerrado. É bom a gente conhecer toda essa questão jurídica. A partir de agora, então, o promotor, ele pode recorrer e aí vai para São Paulo, vai para a 2ª instância. Qual é o caminho, Simone? O recurso, nesse caso, vai para a 2ª instância. Então, é um recurso chamado agravo de instrumento. Esse recurso permite que o juiz ele reavalie a sua decisão. Mas o que nós vemos na prática é que o juiz costuma manter a decisão, porque os fatos são os mesmos. Então, se ele decidiu dessa maneira hoje, provavelmente ele não vai mudar de ideia horas depois. Então, geralmente, o juiz mantém a mesma decisão e o processo é encaminhado para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, lá existe um sorteio e esse processo ele vai ser destinado a uma das câmaras, que as câmaras são conjuntos, pequenos núcleos de desembargadores que julgam as questões. Provavelmente vai para uma câmara composta por 5 desembargadores e um desses 5 é sorteado para ser o relator. Então, se o promotor entrar com o recurso, esse desembargador relator que vai dar uma primeira decisão mantendo ou cancelando essa decisão do juiz de São Roque. Então, é possível que haja reversão. É o que nós vimos, por exemplo, nessa situação envolvendo a disputa entre o Hospital São Francisco e a Prefeitura. Houve a negativa de uma liminar aqui em São Roque, o Hospital São Francisco recorreu e o desembargador em São Paulo mudou a decisão
e mandou, então, o prefeito devolver os respiradores e os outros equipamentos e insumos que foram levados para a Santa Casa. Então, nós ficamos na expectativa, não sabemos o que vai acontecer. Porém, com recurso ou sem recurso, o processo não acaba, porque a própria decisão judicial que negou esse pedido do Ministério Público para que São Roque ficasse na fase vermelha, esse mesmo despacho já determina que a Prefeitura da Estância Turística de São Roque seja citada, que é o termo técnico, né, desse comunicado que se faz a uma pessoa física, uma pessoa jurídica que está sendo processada. Então, o prefeito Cláudio vai receber oficialmente o comunicado de que a Prefeitura está sendo processada, e aí o corpo jurídico da Prefeitura vai providenciar a defesa da Prefeitura, a resposta, vai juntar os seus documentos, fazer as suas alegações para rebater tudo que o Ministério Público, que o promotor de justiça está dizendo. Quer dizer, e aí, né, a gente tem de novo aquele assunto, quando o presidente Jair Bolsonaro é questionado, olha, com relação à abertura de comércio, abertura de igrejas e tal, ele fala assim, eu não posso fazer nada, tá ok? Porque isso aí foi decidido que é o governador e prefeito. Quer dizer, aí o presidente passa para governador e prefeito. Mas a gente tem que entender que os poderes, né, são harmônicos, né? Então você tem a decisão do governo do estado e tem também o próprio governador fala, né, que o município também tem a sua liberdade, mas parece que é uma liberdade seguindo o que determina o estado. Era mais ou menos como falava o Henry Ford, né, que só fazia carro preto, e ele falava, não, pode escolher a cor que quiser do carro, desde que seja preto, né, Simone? Pode fazer o que quiser o município, mas desde que siga o governo do estado, é nisso que o Cláudio não concordou. Pois é, e é interessante porque essa decisão aqui do juiz da segunda vara menciona essa questão de que é importante que haja harmonia entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E da mesma maneira que o estado não está submetido exatamente àquilo que a União pensa, a União, no caso, é representada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, na mesma proporção em que o governador João Dória não está submetido a tudo que o Jair Bolsonaro, o presidente, pensa, o prefeito Cláudio Góes também não está submetido a tudo aquilo que o governador João Dória pensa a respeito dessa situação da pandemia. Então, existe uma liberdade, vamos assim dizer, para que os gestores municipais, os prefeitos, eles tomem as suas decisões baseados na situação do local, na realidade do município. E o juiz até enfatiza essa questão, que essa decisão tomada pelo governador João Dória, ela se baseia na questão da região de Sorocaba e principalmente na situação do município de Sorocaba, que está com os seus leitos praticamente, não sei no dia de hoje, mas já houve dias em que os leitos todos estavam ocupados, né, os leitos de UTI. Então, o que o juiz fala é que o prefeito municipal, ele se baseia na realidade do município. Então, por isso que ele acabou entendendo por bem permanecer na fase laranja e até que se demonstre que o município de São Roque não tem condições de permanecer na fase laranja, assim a situação se mantém. E isso pode ser modificado a qualquer momento, porque nós vamos acompanhando os números, não é, Wander? Então, de domingo para segunda, houve 14 casos positivos. De segunda para terça, houve 10. Então, veja, em 2 dias nós tivemos 24 casos positivos. Nós não sabemos como que isso vai evoluir durante a semana. E não só durante a semana, mas com o passar dos dias. Né? Quantas pessoas ainda precisarão dos leitos de UTI? Será que chegará o momento em que todos os leitos estarão ocupados aqui na cidade e vai ser necessário, então, regredir para uma outra fase? É só o dia a dia mesmo que vai nos mostrar isso. Aliás, em cima dessas informações, a gente já tem aqui o balanço da Prefeitura. Enquanto isso, vamos deixar imagens aí da Praça da Matriz, feitas pelo nosso companheiro Cláudio César, lá da Rádio Coluna. Mais uma vez, gentilmente, ele cede pra gente essas imagens aqui. Um abraço também ao nosso Chiquinho, presidente lá da Rádio Coluna, Francisco de Oliveira. E a gente está mostrando algumas imagens da situação da Praça da Matriz. E a gente recebe aqui o boletim da Prefeitura dizendo que hoje, dia 1º de julho, de ontem para hoje, né, foram registrados mais 5 casos positivos em São Roque. São mulheres, 24, uma mulher de 24, uma de 28, uma de 47. Aí temos uma menina... Casos
de segunda-feira até hoje. É isso mesmo, né, Wander? Então vamos lá, quantos a gente teve na segunda? Foram 14 na segunda. 14. 10 na terça. 24. Né? E mais hoje 5, então estamos com 29 casos em 3 dias. Uma média de quase 10 casos por dia, né? Se fossem 30 casos, seriam 10 por dia. Então, praticamente 10 casos por dia, o que não é pouco. E aí a gente tem o seguinte, de hoje são 5 mulheres, né? Porque são 3 adultas e uma criança. Então são, na verdade, 4 mulheres, né? Uma de 24, uma de 28, uma de 47 anos e uma menina de 12 anos. E um homem de 43 anos. Então, o número de casos confirmados em São Roque chega agora a 226. E essa questão, né, da harmonia entre os poderes e tal, e até essa parte que você colocou, Simone, eu até estou aqui com a decisão do juiz. Então quando se fala aí de quem manda mais, município, estado, governador, então está aqui a decisão. Nesse passo, se o estado não está submetido à liberação mais acentuada determinada pela União, que o estado não está submetido ao governo federal, o município também não está submetido à restrição mais acentuada determinada pelo estado. Caso contrário, quer dizer, se isso acontecesse, o município ficasse submetido à decisão do governo do estado, estar-se-ia colocando o estado em condição superior à União e aos municípios. Não foi esta a opção da Constituinte ao elevar os municípios e entes autônomos da federação. Aí coloca o artigo 18 da Constituição. Então, é isso que coloca aqui o juiz. Aí põe outro trecho que ele coloca. No caso em apreço, observa-se que o município de São Roque, isso que você falou, Simone, aparentemente não foi objeto de estudo específico por parte do Estado ao determinar o retorno da região de Sorocaba para a fase vermelha. Se o fez, o autor, ao menos nessa fase processual, não demonstrou a existência desse estudo. É que fica aquele critério, né? O governo fala que vale a região e o Cláudio Góes defendendo que vale a situação do município. É isso que está pegando, né, Simone? Pois é, e veja que situação interessante, Wander, o que acaba causando um desconforto para muitas pessoas, eu acredito. São Roque, então, permanecendo na fase laranja, acabou destoando aqui dos outros municípios do nosso entorno. Nós sabemos da situação de Araçariguama, de Mairinque, de Alumínio também, enfim, das cidades aqui que nos são mais próximas, com as quais nós temos um relacionamento até mais próximo. Então, o fato de todas essas cidades do entorno estarem com seus comércios não essenciais fechados, naturalmente faz com que as pessoas procurem o comércio daqui quando precisarem de alguma coisa. Porque já é normal no dia a dia do comércio virem fregueses de Mairinque, de Araçariguama, de Alumínio, até de Ibiúna mesmo, né, que frequentam aqui a cidade. Então, esse desconforto é no sentido de que não será que tudo isso também fará com que mais pessoas venham para cá e isso favoreça ainda mais a propagação do vírus? Então, são diversas questões que dizem respeito, né, a uma decisão dessa magnitude que foi tomada aí pelo prefeito Cláudio Góes. Não, isso é um assunto realmente que gera muita polêmica. E aí que se falou com relação a Ibiúna, o prefeito João Melo fez uma live, né, na noite de sexta-feira, dizendo que inicialmente Ibiúna também não vai para a fase vermelha, está mantida a fase laranja. Aliás, eu recebi da assessoria de imprensa aqui de Ibiúna, um abraço lá ao Bruno Machado, que mandou para mim aqui a informação, que hoje estão sendo instalados lá mais 5 respiradores que foram recebidos por parte do governo do estado de São Paulo, lá no hospital de campanha de Ibiúna. E dizendo que Ibiúna, nesse momento, pela informação que a gente recebeu de manhã, não tem nenhuma pessoa no hospital de campanha, entendeu? E aí Ibiúna dizendo que, então, por isso tem condições de ficar na fase laranja. E o prefeito até falou, claro, que se vier uma determinação judicial ou, como falou o prefeito de Ibiúna, a mão pesada do Estado, Ibiúna tenha que regredir. Mas nesse momento aqui em São Roque, a decisão judicial é favorável e agora resta saber se a mão pesada do Estado, como colocou o prefeito de Ibiúna, possa entrar em contato aqui com a Prefeitura de São Roque. Mas eu acho que vai ser muito difícil o governador João Dória conseguir fazer com que o prefeito Cláudio Góes, com base nesses números que ele tem aqui da cidade, faça alguma mudança. Quer dizer, mais uma vez,
nós temos uma divergência. Nesse momento que o país precisa da união, de uma linha de trabalho entre presidente, governadores e prefeitos, mais uma vez a gente tem aí esse relacionamento, né, não seguindo o mesmo caminho, não seguindo uma mesma linha, Simone. Pois é. Agora, nessa questão de Ibiúna, Wander, é muito provável que se o Ministério Público lá em Ibiúna não entrou com o processo, entrará, porque o que é possível observar é que os promotores também, eles agem numa certa harmonia, numa certa consonância. Então, essa ação que foi promovida aqui em São Roque, ela não é uma novidade, ela já vem sido proposta em outras cidades. Então, os promotores, eles têm mais ou menos essa mesma linha, né, de que se o decreto estadual prevê que o município está numa determinada fase, o município deve acatar isso. E, de fato, Wander, você colocou muito bem. Nós vemos, mais uma vez, as opiniões das autoridades divergindo, né? Nós temos um presidente que não se entende com o nosso governador, e não só com o nosso, mas com uma boa parte aí dos governadores do Brasil. Antes, nós tínhamos o nosso governador e o nosso prefeito caminhando no mesmo sentido, e agora isso já não acontece mais também. Nós temos também, aqui no âmbito do judiciário, uma divergência também entre a opinião do promotor e a opinião do juiz, e a população fica, então, agora aguardando quais possam ser os próximos capítulos de mais essa novela judiciária que passa aqui por São Roque. E vamos ver se esse caso também vai chegar lá até as últimas instâncias, conforme nós vimos na outra situação dos respiradores, que houve até uma palavra final aí do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Nós vamos acompanhar para ver o que vai acontecer com essa nova novela jurídica. Pois é, e as pessoas podem mandar opiniões aqui, tem gente concordando, tem gente criticando. O Marcelo Ferreira Gouveia, o nosso Charlie, que é da Divisão de Esportes da Prefeitura de São Roque, ele coloca, na minha humilde opinião, deixa eu ver aqui, na minha humilde opinião, sobre o aumento de casos, né? Quer dizer, aumentou o número de casos, mas aumentou ainda mais os casos de pessoas recuperadas, né? E diminuiu a internação na UTI. Eram 5 e agora caiu para 4. Não tem que olhar só os casos aumentando, mas olhar no geral, todo o gráfico. Minha opinião, por isso temos condições de ficar na fase laranja, o que coloca aqui o Charlie Brown. É isso aí, então as pessoas podem... Pois não, Simone? Wander, é muito animador isso, esse número, essa observação dos casos recuperados, ela tem que ser feita também. E nós, claro, é motivo de alegria saber que as pessoas que têm adoecido têm se recuperado. Mas o que nós vemos também é que esse aumento de casos, ele pode fazer com que chegue um momento em que não haja leitos para todos. Então, a preocupação é nesse sentido. Agora, eu sempre tenho dito uma coisa que eu volto a repetir. O fato de estar tudo aberto não significa que as pessoas têm que frequentar todos os lugares. Então, cabe a cada pessoa ter bom senso, ter discernimento, pensar na sua própria situação de saúde, na saúde dos seus familiares e até na saúde das pessoas que ela nem conhece, né? E evitar ficar circulando indevidamente. Claro, se a pessoa precisa sair para trabalhar, precisa efetivamente fazer uma compra, ela deve ir, até porque nós não podemos ficar reclusos em casa sem sair para nada, né? Poucas pessoas têm condições financeiras e até condições estruturais, né? De não precisar sair de casa para nada e ter o seu sustento garantido. Agora, cabe o bom senso para que as pessoas que vão a passeio, aquelas pessoas que nós sempre falamos também, que saem, né? As suas famílias inteiras, que nós vemos no supermercado, pais com crianças, com pessoas idosas, aquele movimento ali do calçadão que o nosso amigo Cláudio César filma ali nas suas lives, em que nós vemos pessoas andando sem máscara, pessoas comendo, tomando sorvete. São situações que hoje não combinam, né, com esse contexto atual. Então, o comércio está aberto? Muito bem, está aberto. Mas nós não precisamos sair toda tarde, por exemplo, para tomar um sorvete.
Não é esse momento aí. Agora deixa eu só mandar aqui mais algumas opiniões que vão chegando. Deixa eu ver aqui, Gabriel Belotti. Nenhuma cidade está preparada para abrir os comércios. As pessoas só querem que abra para fazer aglomeração. A ordem é ficar em casa e mesmo com restrições saem à toa. Isael Mendes, todos os dias os casos estão aumentando. Francamente, está dizendo que não está concordando. E hoje a gente teve até uma mudança lá no painel lá onde fica o governador, que está escrito sempre assim, fique em casa, e hoje mudou, use máscara, quer dizer, o governador tirou aquilo de não fique em casa e está trocando pelo use máscara, né, por conta da multa que tem aí, mas mudou a mensagem lá do governo, né, o jogo da velha, fique em casa, agora tá use máscara. Pois é, até porque não usar máscara vai pesar muito no bolso. E até, Wander, eu comentei sobre isso ontem, sobre essa resolução do governo do estado a respeito do uso das máscaras, as multas, e até disse que estava preparando uma matéria para colocar lá no nosso site. No fim, na correria, com essas novidades aqui, a matéria acabou não publicada ainda, mas será publicada ainda hoje para os nossos leitores também acompanharem direitinho ali todas as regras que vêm com o decreto, e estamos também na expectativa de que a Prefeitura de São Roque transmita à população quais serão as suas orientações para cumprir esse decreto, porque o governo do estado é muito claro, dizendo que caberá às vigilâncias sanitárias de todos os municípios do estado fazer a fiscalização. E o prefeito Cláudio Góes disse no seu pronunciamento de ontem que a prefeitura está estudando como fazer isso e que num primeiro momento será um procedimento educativo. Então vamos aguardar também como que a prefeitura de São Roque vai se posicionar em relação a isso. Pois é, e são tantas coisas que vão acontecendo, né? Uma velocidade de informação. Eu até coloco que tem uma outra questão também jurídica, né? Por parte aqui já da Procuradoria da República, quer dizer, o Ministério Público Federal, a Procuradoria da República no município de Osasco, por exemplo, ela já mandou um comunicado também, já avisou as prefeituras, Simone pode até falar qual é esse termo técnico, mas dizendo o seguinte, que está de olho no dinheiro que o governo federal está encaminhando e está dando um prazo, se não me falha a memória aqui, de 15 dias para que as prefeituras já apresentem. Olha, recebeu o dinheiro do governo federal, agora vai apresentar como está sendo usado esse dinheiro, porque a gente não tem a necessidade de fazer a licitação, mas como está sendo empregado esse dinheiro, porque infelizmente a gente está recebendo muitas informações, muitas notícias de que tem muita gente aproveitando a pandemia para ganhar dinheiro, superfaturamento e tal. Então, o Ministério Público aqui federal dizendo que está de olho e está cobrando das prefeituras aqui, pegou a região de São Roque, pegou o Grande São Paulo também, de Araçariguama, que recebeu R$88 mil, estou arredondando os números aqui, Araçariguama recebeu R$88 mil, Barueri recebeu R$369 mil, Itapevi recebeu 369 mil também, é o mesmo valor que Barueri. Jandira recebeu 251 mil reais. Pirapora recebeu 88 mil. Santana de Parnaíba 266 mil. E São Roque recebeu aqui 207. São Roque recebeu, isso é o total aqui, 207 mil reais. E Vargem Grande Paulista recebeu deixa eu atualizar os valores totais aqui. Na verdade, então são valores diferentes aqui. Deixa eu atualizar que o valor é maior. Então, Araçariguama recebeu 131 mil. 42 mil, que foi uma portaria do Ministério da Saúde, e depois mais um valor de um fundo aqui de participação dos municípios. Então, Araçariguama recebeu do governo 131 mil. Barueri, olha só, os números são maiores, 2.700.000 reais. Itapevi recebeu 1.126.000, Jandira 1.142.000, Pirapora 178 mil, Santana de Parnaíba 851 mil, São Roque recebeu 848 mil reais e Vargem Grande 297 mil. E o Ministério Público está dizendo que essas cidades terão que prestar conta de todos esses valores. São valores extremamente consideráveis e muito importantes, hein, Simone?
Com certeza, Wander, são valores aí bem poupudos. E até para os nossos ouvintes entenderem melhor, só explicando, né, Wander? Isso, explica essa parte aí, por que é Ministério Público estadual, como é que entra o federal? Você falou que a Procuradoria-Geral da República que fará essa fiscalização. Então, a Procuradoria-Geral da República é o Ministério Público na esfera federal. Então, nós temos aqui em São Roque, por exemplo, os 3 promotores de justiça, que são os promotores do Ministério Público Estadual. E existe, então, o Ministério Público Federal e o nome, a nomenclatura, né? O nome da carreira é um pouco diferente. Então, o procurador, ele equivale ao nosso promotor. E uma das atribuições do Ministério Público é fazer fiscalização. Então, por isso que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, fiscalizará a utilização desses valores. E eu acho extremamente importante que se faça isso, porque, infelizmente, o histórico que nós temos no Brasil é de um grande desvio de dinheiro em todas as oportunidades em que é possível fazer isso. Não, isso é muito importante. Numa situação como essa, de doença, né, de desgraça coletiva, ainda os agentes públicos, né, terem a coragem, a audácia de desviar o dinheiro que seria utilizado para os tratamentos, enfim, para aquisição dos equipamentos, como já existe aí uma série de denúncias de superfaturamento e etc. Então, é muito importante que se faça isso, e eu faço votos de que, se aqui na nossa região houver desvios, que o Ministério Público Federal consiga rastrear esses desvios e processar as pessoas que desviaram o dinheiro e que a Justiça as condene a todas, sem exceção. É isso aí, só dar o prazo eu tenho aqui, ó. Então é o seguinte, a Procuradoria da República no município de Osasco, que está tendo essa determinação. A expedição que as prefeituras de Araçariguama, Barueri, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque, Vargem Grande e Paulista, tem aí o prazo de 20 dias para que informem a totalidade dos valores recebidos do governo federal para ações de combate ao coronavírus Covid-19, bem como a destinação dada a tais valores com os documentos cabíveis. Quer dizer, está pedindo em 20 dias essas prefeituras. Ninguém está falando que eles estão cometendo alguma coisa errada, mas só para as pessoas entenderem que tem 20 dias para apresentar toda a documentação que o Ministério Público quer ver se está tudo direitinho com essa bolada que foi recebida pelos governos municipais. E outro dado interessante, Wander, prestando atenção na sua fala, é o seguinte: é o dinheiro que vem do governo federal, por isso que é o Ministério Público que vai fiscalizar. E nós temos também recursos que vieram do governo estadual, e isso certamente vai ser fiscalizado pelo Ministério Público Estadual. Uma das verbas que vieram para São Roque, por exemplo, foi aquele dinheiro destinado pelo Juizado Especial Civil e Criminal de São Roque, que foi quase R$80 mil, que era um valor que havia sido arrecadado aí ao longo dos últimos meses com multas, com os pagamentos dos réus, né, nos processos. Então, a Justiça, que por intermédio do juiz de direito, aqui o doutor Cássio Brizola, destinou como uma doação para a Prefeitura de São Roque esse valor. E na época já foi dito, né, que o Ministério Público acompanharia a destinação desse dinheiro. Então, com certeza, o Ministério Público Estadual também vai querer prestação de contas por parte das prefeituras. Como você falou, não significa que estão suspeitando, mas como é papel deles fiscalizar, eles também estão cumprindo a sua obrigação de verificar se o dinheiro está sendo aplicado de maneira correta, nos locais corretos, para que tudo que foi doado seja realmente utilizado em benefício da população. Tá, e eu quero aproveitar aqui mais algumas mensagens, às vezes aqui a gente não consegue ler todas, mas o Isael Mendes, ainda sobre isso, que São Roque vai continuar na fase laranja. Entendo que as pessoas precisam ter seus rendimentos, mas o que é mais importante nessa pandemia? Então, dizendo o seguinte, o que é mais importante, a saúde ou o negócio? É isso que está colocando aqui o Isael. O Júlio Mariano, nosso vereador Júlio Mariano, um abraço ao Júlio Mariano, saudades de conversar com o Júlio Mariano. Você pode ligar pra gente, viu, Júlio? Vamos bater um papo aqui uma hora. O Júlio está dizendo o seguinte: espera-se que a população faça sua parte e só saia para a rua se houver necessidade. Tá aí o recado do Júlio Mariano. A Ivone Cristina Alves, que Deus defenda a nós
a nós todos, muito tempo, 100 dias, e agora mais dias à frente, só uma vacina para amenizar essa crise geral, e se Deus quiser nós vamos chegar nessa vacina aqui. Gabriel Belotti, o que ele mandou aqui? Mairinque mesmo é uma cidade em que a gente vê várias pessoas não usando máscara. E aí, como fica? Abre o comércio novamente para expor a vida das outras? Por isso mesmo, só saio de casa se for necessário e principalmente para trabalhar. O governo pede para usar máscara, mas mesmo assim, quem está sem não leva multa e a gente só vê os casos de corona aumentando. Quer dizer, é mais uma recomendação, entendo, porque multar uma pessoa, eu não sei como é que vai ser essa abordagem aí, né? O pessoal vai ter que definir, por exemplo, se chegou nesse decreto aí, nessa decisão, como é que funciona? Como é que chega na pessoa e fala, o senhor está multado? Mas como é que essa multa vai para a pessoa? Vai pegar o CPF? Como é que é esse critério, Simone? Se conseguiu achar aí a solução? Então, Wander, na verdade, cada prefeitura vai ter que estabelecer o critério, mas eu creio que isso vai acontecer como acontece com as outras multas. Por exemplo, quando o guarda de trânsito, um agente de trânsito para alguém que é considerado infrator. Então, ali ele pega a placa do veículo e por ali ele vai chegar, né, ao proprietário, ou até ele pede ali os dados da pessoa. Então, nesse caso, a pessoa que for abordada, ela vai ser perguntada também qual o seu nome, o seu RG, o seu CPF, enfim, o seu endereço, e eu creio que aí essa multa vai chegar até a pessoa, vai ser lavrado ali pelo agente da vigilância sanitária um auto de infração, que é aquele documento que descreve a infração cometida, e a pessoa vai receber a multa, inclusive ela vai ter um prazo para recorrer também. Como é que, porque a gente já tem, né? Multas de trânsito, né? Agora, uma coisa que é interessante, que eu até mencionei ontem, aqui durante o nosso programa, e que eu vou explicar de maneira mais sucinta ali na matéria escrita, é o seguinte, que as pessoas podem oferecer denúncias. Então, tem que haver canais para que as pessoas ofereçam denúncias. E eu até citei o exemplo dessas lives que o Cláudio César faz, com a sua câmera posicionada ali em direção à Rua Doutor Estevô. Então, quantas pessoas que passam por ali que nós vemos que estão sem máscara, e não apenas sem máscara. Essa resolução do governo estadual fala que quando a máscara está posicionada de maneira inadequada. Então, aquela pessoa que deixa a máscara no queixo, a máscara pendurada na orelha, aqueles que põem a máscara na testa, enfim, né, as pessoas que estão com a máscara no lugar errado, elas também poderão ser autuadas. Então, se você tem uma imagem e você consegue identificar quem é aquele sujeito, aquela sujeita, podemos dizer assim, então você pode fazer uma denúncia. Então, eu creio que haverá daqui para frente também os delatores, né, que vão falar, olha, eu flagrei tal pessoa, eu fotografei, eu filmei, e encaminhar isso para que as autoridades aí procedam a essas multas. É tudo novidade, né, Wander? Mas, viu, Simone? Como que vai ser? Eu não sei se você já teve algum caso nesse sentido, mas você tem multas também no Código de Trânsito Brasileiro de uma pessoa, se ela atravessa a rua no local que não podia, não tinha faixa de segurança e tal, existe essa multa para a pessoa. E eu até depois a gente tem um assunto até para a gente levantar no Código Brasileiro de Trânsito, como é que quando se multa uma pessoa, como é que chega essa conta para pagar, né? Eu acredito que o agente que faz a multa, o agente público, né, o fiscal, ele deve abordar a pessoa e pedir a identificação dela. Estando numa loja, por exemplo, que é uma das situações, né, a pessoa que for... Mas na loja, aí é o comerciante. Então, mas a pessoa também está sem a máscara. Então, mas a pessoa não é multada só em local público? Se a pessoa está sem máscara dentro da loja e ela não tem máscara, ela vai acabar saindo para a rua. Mas se ela não sai, eu fico aqui. Arruma uma máscara para mim que eu não saio enquanto isso. Eu não estou na rua. Eu tinha uma máscara até o momento que eu entrei aqui. Ela pode alegar, né? Pois é. Agora, você sabe que existem também aqueles que gostam de desafiar. Então, é muito provável que a pessoa saia, né, e fale que ela está sem a máscara mesmo, que ela não usa e que ninguém vai ser capaz de obrigá-la. Com certeza, não sei se em São Roque, mas em algum lugar isso vai acontecer. Então, eu creio que
seja necessário se perguntar o nome, a identificação da pessoa, e caso a pessoa se recuse, ela vai até poder ser alvo de uma ação policial. Porque no outro decreto, que já foi editado, diz que as pessoas são passíveis de enquadramento no crime de desobediência. Então, ela pode ser presa em flagrante até, porque aquele decreto não foi revogado. Na verdade, foi feita uma resolução agora, que nem decreto não é, colocando essas novas normas. E é só o dia a dia mesmo, Wander, porque assim, a lei ela é feita na teoria, mas os problemas começam a acontecer na prática. Tem muita... Temos que esperar mesmo para ver o que vai acontecer, mas eu acho que essa história, como diz o velho ditado, ainda vai dar muito pano para mangas. Como falava o Barros de Alencar, que gostava de fazer uns brincadeiras, como diz o velho deitado, a gente tem essa questão aí. Bom, deixa eu só falar se tem mais gente mandando mensagem aqui. Às vezes eu acabo perdendo algumas mensagens aqui. O Zé Balaia tá dando parabéns para o Natan, que é o filho do nosso querido Orlando Matos, Orlando do Forró, do Alencar, que está do volume acústico, que está com seu filho 15 anos, o Natan. A Vera Aparecida Cunha, mais fiscalização da prefeitura. Ontem não tinha álcool gel no posto de saúde e na saúde mental. Não sei se a Vera Cunha é de São Roque ou de Mairinque. Então, ela está fazendo esse comentário aqui. A Vera também colocou aqui, máscara no braço como se fosse uma bolsa. É verdade, tem muita... É igual quando eu tinha motoqueiro, tinha que usar o capacete e o capacete ficava no cotovelo, né? A Ivone Cristina Alves, mas tem gente que passa chupando sorvete e fumando. E aí? Pois é. O Carlos Paulino, usar a máscara só cobrindo a boca é o mesmo que não usar, deixando o nariz de fora, ou como fala o Dória, as narinas. Hoje ele falou, tem que proteger as narinas. Isso está no Instagram, no Facebook e aqui não tem mãe de nada. A Ivone Cristina, ótimo programa, mas teria que assistir uma reunião na escola. Ivone, mas depois você volta para acompanhar. Diga, Simone. Pois é que o governador João Dória, ele é um homem muito requintado. Inclusive no seu linguajar, ali na maneira como ele conduz aquelas apresentações, aqueles pronunciamentos, na maneira como ele recepciona ali os nossos companheiros da imprensa. Mas talvez se ele fosse um homem mais afeto às questões do interior, ele diria que era para tampar as ventas. Tem que tampar as ventas aí, vai entender. A Vera Cunha dizendo, sou de São Roque, sou do Cambará, nosso bairro grande. A Vera Aparecida Cunha é do Cambará. É o bairro onde eu moro também ali. Eu moro no Bandeirantes agora, mas já morei ali no Bela Vista, o Cambará. E toda vez que eu vejo a palavra Cambará, eu me recordo da prova final de 1974. Quando eu fiz o primeiro ano, você podia ter nota boa, mas depois tinha a prova final. E teve a prova final. E eu só não tomei um 10... porque tinha uma pergunta que era assim, né? Eu fui lá pro exame final, né? Tudo nervoso e tal. E uma pergunta era assim, em que bairro fica a nossa escola? Uma coisa assim, né? E aí, ali tem até uma discussão, se ali é Jardim Bela Vista ou não, a escola é Barão de Piratininga. E a resposta era Cambará. E eu escrevi Cambará e não coloquei o acento. Por isso que eu não tomei um 10 na minha prova final do primeiro ano, porque eu não coloquei acento no Cambará, Simone. Pois é, mas eu creio que com isso, Wander, você aprendeu que as oxítonas terminadas em A, elas têm que ser acentuadas, que você não esqueceu disso para o resto da sua vida. Não esqueci, agora não esqueço mais. Eu só sei aquela boa, né? Toda proparoxítona é acentuada. Essa daí eu acho que é a regra mais clara, viu, Simone? Essa é a mais fácil de todas. Viu? E essa não tem exceções, né? Então por isso que ela é a mais fácil de todas. É só lembrar. Pô, então você conta oxítona, é a última sílaba. Paroxítona e proparoxítona. Então, depois tem mais tica, né? Então, aliás, separação de sílaba... Oi? É interessante que a própria palavra proparoxítona, ela é uma proparoxítona. Que interessante. Então tem tudo isso da língua portuguesa. Aliás, separação de sílaba foi uma coisa que eu sempre me ferrava aí, né? Mas depois fui aprendendo. Quando a palavra com 2 S, deixa um S na linha de cima, faz um tracinho. Mas agora com esse negócio que a gente escreve no computador e vai ajustando para margem direita, alinhamento central, tudo, a gente não separa mais sílabas, Simone. Eu acho que hoje a criançada não separa mais sílabas. Acho que nem sabe que existe isso, viu, Simone? Então, eu não sei como que se faz agora...
porque na escola a criança é obrigada a usar, pelo menos até onde eu sei, as crianças precisam usar os cadernos ainda, escrever à mão. Tem isso, mas só que usa... Então, eu creio que ali é necessário aprender, né? Mas depois, na prática, né, na vida real aí do dia a dia, dessa comunicação por meio de computadores, smartphones, celulares, enfim, tudo isso, de fato, a separação de sílabas, ela acaba ficando de lado mesmo, mas é sempre bom saber, né? Até porque, Wander, como disse aquela professora, coordenadora que você entrevistou recentemente... A professora Irma. Professora Irma, estava tentando me recordar do nome dela. Ela até disse, em resposta a uma pergunta que eu fiz, que na hora em que o aluno está ali para fazer uma prova, um vestibular, que ele não tem como se socorrer desse aparato todo. Então, ali vale o repertório, né? Ou seja, aquilo que ele aprendeu ao longo da vida. E talvez ali numa prova de vestibular, na redação, seja necessário separar. Tá avisando aqui o Guilherme. Talvez exatamente, né? Ali, como preencher a folha, a não ser que o aluno vá calculando para que a palavra fique bem no finalzinho da folha para não precisar separar as sílabas. É verdade, mas o Guilherme está me lembrando aqui que concurso aqui na Prefeitura de Mairinque entra separação de sílaba. E agora a criançada hoje não escreve mais aquela famosa letra de cordinha, que um vai dando a mão para outro, que é a cursiva, né? Hoje já aprende com letra de forma, e não é letra de forma também, falaram que é letra palito, se eu não estou enganado. Como é que chama? É palito mesmo? Mas tem um outro nome, não sei se é palito, cilindro, mas nem letra de forma se fala mais, viu, Simone? E letra cursiva, então? Não sabia disso, Wander, mas é interessante. Então as crianças não aprendem mais a escrever naquela letra cursiva? Não, pelo que eu entendo não, e meu filho já foi assim também, eles falam bastão. As pessoas podem... letra bastão. E vai lá no bastão e não faz. Aliás, eu estou tentando voltar para a letra cursiva para ver se melhora a minha caligrafia, mas eu não consigo mais fazer o B, sabe? Com R, o livro, escrever o V. Nossa, eu preciso voltar para aprender. Mas isso aí. Simone, acho que valeu a gente colocar um pouco essa questão aí. Então, só repetindo, informação rotativa aqui da internet. São Roque continua na fase laranja do Plano São Paulo. Justiça negou liminar pedida aí pelo Ministério Público que São Roque voltasse para a fase vermelha, e se não voltasse teria até uma multa diária de R$100 mil. O Ministério Público determinou, através com o juiz de direito Dr. Diego Ferreira Mendes, que São Roque continua na fase laranja, e vamos aguardar os próximos capítulos da história aí, tá certo, Simone? Isso mesmo, Wander, para encerrar, eu quero só fazer um registro. Com a publicação dessa matéria, eu recebi, assim como você, um retorno muito grande dos nossos leitores, porque nós demos essa notícia em primeira mão. E também um retorno que me deixou muito feliz foi do nosso companheiro lá da Rádio Coluna, o Cláudio César. Então, ele entrou em contato para saber mais informações, né, a respeito dessa situação, e aí ele colocou essa matéria que eu escrevi lá no site também da Rádio Coluna, prestigiando também o nosso trabalho. Então fica aqui um abraço ao Cláudio César, também por essa parceria, essa gentileza que ele tem conosco, né, que nós também divulgamos as imagens, as lives dele, também compartilhamos informação dele, e ele também compartilha as nossas, que é muito, muito gostoso, muito saudável nós termos essa interação com os nossos colegas aí da imprensa. Realmente isso é muito importante, muito legal. Um abraço aí ao nosso Cláudio César, que hoje de manhã, inclusive, eu falei com ele ao telefone, e vamos mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Roque também, que falei por telefone hoje com o Marcelo Roque também, né, comentando, falando da situação. Um abraço aí aos nossos companheiros aí de imprensa. Simone, obrigado pela participação. Amanhã tem mais, hein? Com certeza. Um abraço, Wander, um abraço ao Guilherme, ao Jair e aos nossos ouvintes que nos acompanham sempre atenciosamente. Amanhã, Simone, tá confirmado aqui, mas a gente sempre pega mais uma confirmação, mas amanhã nós vamos falar aqui de cartório, de como é que tá funcionando o cartório. A gente vai ter aqui, para nossa alegria, a Maria, é Maria, que eu vi chamando ela de Marília Gabriela, não, é Maria. A Maria Gabriela Venturotti Perrota estará participando conosco amanhã para falar de alguns assuntos, como é que estão funcionando os cartórios, os tabelionatos nesse período. É muito importante a gente saber como é que está ficando também com essa fase laranja. Então amanhã a Maria Gabriela Venturotti Perrota vai participar, e ela vai falar aqui
Quando ela mandou para mim essa informação, ela mandou assim, testamento vital. Aí eu falei, poxa, eu acho que a hora que ela foi digitar aqui, passou que eu acho que é testamento virtual. Eu estava imaginando que era uma coisa assim, né? Não, mas depois eu fui consultar e eu vi que testamento vital, que ela vai falar aqui, uma pessoa pode passar lá no cartório e fazer um documento dizendo o seguinte, quando eu tiver internado ou qualquer coisa, eu não quero, por exemplo, que eu seja entubado. Pode ser feito isso, pode ser feito um... Não quero tomar cloroquina. Pode colocar num testamento uma pessoa? Pode fazer esse tipo de testamento vital e ela vai falar sobre isso amanhã. É bem interessante isso daí. Isso, é um tema muito interessante. Com certeza o programa vai ser muito bom amanhã. Vamos acompanhar, sim, e conversar com a doutora Maria Gabriela, que sempre tem informações muito importantes para transmitir nessa função tão importante, né, que ela ocupa, que é de tabeliã na cidade. Legal, obrigado, Simone, até amanhã então. Amanhã vai ser na sua praia, hein? Pois é. Amanhã eu já vou me preparar para fazer umas perguntas para ela. Tá bom, obrigado, até amanhã. É isso aí, batemos... O Zé Fernando tá ok aí? Tá certo aqui. O Zé Fernando, vamos falar da Saneaqua? Deixa eu falar aqui da Saneaqua Mairink. Você recebe a sua conta de luz? Burro. A Saneaqua é conta de água. Você recebe a sua conta de água da Saneaqua, entendeu? E você olha para a conta normalmente. O que se olha na conta? Qual o valor e a data do vencimento. Mas você sabe que a sua conta de água tem outras informações extremamente importantes? Esse é o recado que eu vou colocar aqui nesse vídeo que a Saneaqua Mairink mandou aqui pra gente. Acompanhe. Muito bem, foi dado o recado e apareceu ali um vulto do nosso Alain Vianney, né? Você viu que apareceu um vulto do Alain Vianney ali, marcando presença, ele está conosco. Amanhã, hoje ele está, parece que morreu, né, o cara? Amanhã ele estará com a gente, apesar que ele está virtual, né? O lugar que ele fica aqui está muito longe de mim. Amanhã o nosso Alain Vianney vai participar. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui do meu amigo Sérgio Ricardo de Ângeles, o que o Serginho mandou aqui? Decisão acertada do prefeito Cláudio Góes. Cláudio Góes estou colocando por conta aqui, mas só para localizar, né? Decisão acertada do prefeito Cláudio Góes de São Roque, corroborada pelo fórum. Parte do fórum, né? Porque o promotor pediu para voltar. Tarde. E o juiz falou para continuar como está. Tá pronto, Zé? Temos as condições de continuar com o comércio na fase laranja, importante para todos e todos nós colaboramos para manter e melhorar. Obrigado, Serginho, pela mensagem. A Vera Cunha falando aqui que é de São Roque, ela perguntou quando ela falou recuperação, eu também, não, mas não era recuperação. Em 74, quando eu comecei a estudar, e a querida professora Cora Novaes Madia, a gente fazia o ano inteiro, você tirava as notinhas lá, tal, tudo bonitinho, mas independente do seu desempenho nas provas bimestrais da época, lá, ou mensais, tal, você tinha um exame final. Entendeu? Então não tinha isso de passar direto. Eu acho que ainda na segunda série, em 75, quando a professora foi a dona Eminastre, era assim. Eu acho que foi a partir de 76, quando a minha professora era Maria Luísa Calaçara, lá no Barão de Piratininga, no Cambará, barra Jardim Bela Vista, que começou a ter isso. Você tinha um bom desempenho e aí você passava direto, não precisava do exame final. Depois, 77... a minha professora do primário foi quarta série, a professora Zenilda Gavaz, que infelizmente já faleceu. E depois veio a famosa quinta série, né? E aí depois, com o tempo, foi mudando, vieram as letrinhas, né? A, B, C, D e E. Até o C estava bom, né? O C valia 3, o A valia 5, o B valia 4, o C valia 3, o D valia 2 e o E valia só um pontinho, né? E aí o que acontecia? Você tinha que fazer 12 pontos. Então, se você tirasse tudo C, 12 pontos, estava aprovado. Se você tivesse
tirasse assim 2 vezes a letra A, num bimestre A, no segundo bimestre A, você já tinha 10 pontos. Aí você tirava B ou tirava C, você já tinha fechado o ano. Mas a professora sempre falava, não é porque tirou A, né, que agora vai achar que se tirar mais 2 E's aí vai passar. Tinha sempre aquilo que era para manter o nível, né? É isso aí, obrigado aí. Eu acho que também foi em 74, quando eu comecei no primário, que a gente deixou de ter aulas aos sábados. Eu nunca tive aula de sábado. Lembro que a gente teve uma recuperação em 74, não sei por que motivo, mas eu acho que eu tive um dia de recuperação de aula em 74 no sábado, que se não me falha a memória, aquele sábado que eu fui repor aula em 74, caiu num dia 21 de setembro. E a professora mandou fazer lá, carimbou uma arvorezinha no caderno. Preciso pegar um calendário aqui de 74 para ver se realmente foi um 21 de setembro, foi sábado em 74, dia da árvore. Será que foi isso? A gente lembra de umas coisas, não lembro. Ô Zé Fernando, você que é bom de memória, você lembra da sua professora de primeiro ano, mas não lembra o que você almoçou hoje. Zé Fernando, tudo bem, Zé Fernando? Tudo bem, Vander. Olha o som do Zé Fernando aí, tá beleza, hein, Zé? Você tá em uma fase. Porra! Pô, até parece que vamos agora às emoções do futebol. Você entrou rasgando igual um locutor de futebol, viu, Zé Fernando? Que bom, que bom. Mas boa tarde a todos, né? Opa. Nossos queridos internautas. Ô Zé Fernando, quando você fez o primário, tinha aula aos sábados? Sim, aula aos sábados eu tive até quando eu comecei, acho que os 2 primeiros anos que eu estudei à noite, quer dizer, veja que quanto tempo passou. Eu tinha aula ao sábado, a origem do nome Sabatina, que a gente estudava ali durante a semana e no sábado fazia uma provinha. É a origem da famosa Sabatina. Poxa, e aí eu fico imaginando, você estudando à noite no Maneilane, no sábado, já saía e ia para os bares, né, Zé Fernando? Ia para a noite. Justamente no sábado era o dia que era um tal de neguinho esconder o uniforme, porque você tinha que ir uniformizado. E no Maneilane, é claro que na outra escola, que era o Barão de Piratininga, não tinha uniforme. Mas era um tal de você esconder a camisa na bolsa, alguma coisa, porque a gente já saía para a noite, já estava pronto para a noite. Aliás, Zé Fernando, quando se fala Barão de Piratininga, eu estava falando aqui do Barão de Piratininga, mas são 2 barões. Mas, na verdade, é a mesma pessoa. Mas são 2 escolas, porque é o seguinte, a escola do Cambará, lá na José Henrique da Costa, chama-se Escola Estadual. Quando eu comecei era assim, Grupo Escolar Barão de Piratininga. Aí, acho que era até Grupo Escolar, acho que era GESP, Grupo Escolar do Estado de São Paulo. Depois eu lembro quando eu cheguei, acho que na 3ª série, que a professora falou assim, mudou o nome da nossa escola, quer dizer, agora não é mais Grupo Escolar, agora é Escola Estadual de Primeiro Grau, EEPG. Aí a gente tinha isso daí, Barão de Piratininga. Mas esse barão que o Zé Fernando estudou é outra, que agora, depois com os anos, se transformou no Objetivo. Barão Objetivo, depois Objetivo. Era a escola particular de nível técnico, né? Tinha também o primário, também tinha primário, era só o nível técnico quando se formou. Não, tinha, ela começou com a escola técnica, né? Mas depois ela teve primário, tudo mais, né? O antigo ginasial, tinha tudo. Você fazia, mas o forte era justamente a escola técnica. Depois ela passou a ser o Barão Objetivo, né? Houve o acordo lá. Então, e você é o seguinte, e aí era o Barão de Piratininga, mas era uma escola particular e era na João Pessoa. Você pegou essa fase na João Pessoa, Zé Fernando? Isso, exatamente. O antigo Gância, era onde era a fábrica da Gância. Eu cheguei a ver a Gância funcionando ainda, cheguei a pegar um pouquinho. Era anos 60, ali, começo dos anos 60, era novinho, mas eu cheguei a ver a Gância funcionando. E realmente você chegou a ver a Gância e você era novinho, e tem tudo a ver, Gância com vinho, né? Gância com vinho, exatamente, era o vinho Gância, que tinha lá alguns italianos, parece que a Bárbara Gância, é Bárbara Gância, Bárbara Gância, que é jornalista, é a origem dessa família. Dessa família. Então, porque só para as pessoas entenderem, é o seguinte, então hoje, onde era o Barão de Piratininga que o Zé Fernando está falando, hoje virou uma unidade ali da FAC São Roque, né, que agora é Centro Universitário São Roque, mas depois foi o Ras Riveri. O Ras Riveri foi durante um bom tempo ali na Avenida João Pessoa. Só que a Gância, né, Zé, pegava tudo. Onde está hoje o Leve, que é do São Roque Supermercados, a Gância pegava essa parte onde está o São Roque Supermercados, o Leve,
e essa parte onde está a escola. Gância era tudo isso, né? Era todo esse trecho, Zé Fernando? Era muito grande, tinha os tonéis, eu cheguei a ver os tonéis de vinho lá, que era aquelas coisas, parece que precisou implodir aquilo lá, foi muito difícil, tal. Eu cheguei a ver tudo isso e depois, mais tarde, eu fui estudar, quando lá se tornou escola, eu fui estudar, fiz o curso de contabilidade lá, me tornei contabilista. Contabilista. Nessa escola. E ficou, então tem duas entradas, pela João Pessoa, em frente ali ao Mercadão, e pela Marginal, onde está o Leve, que já foi um dia Grill Supermercados também, ali Benjamin Constant, 140, que até aparece a nossa publicidade do São Roque Supermercado, você vai ver que aparece ali, eu não sei se o Leve também está dos endereços ali, ou somente as lojas do São Roque, mas é um prédio muito grande ali, de muita história, né? Grande, é um prédio grande, funcionava à noite, do antigo primeiro ginasial até o terceiro colegial, né? Como se falava. Na minha época, por exemplo, o colegial eram 2 turmas, eram bastante alunos, tinha mais de 80 alunos, sei lá, então era dividido em 2 turmas, e a maioria primeira série, segunda série, tudo com duas turmas, eram muitos alunos que estudavam lá. Viu, Zé, só para fechar essa parte do Barão de Piratininga aí, se lembra aí, fale 3 professores, você vai lembrar de mais até, mas fale 3 professores que davam aula aí no Barão, aula no curso de contabilidade, cite 3. Bom, então vamos falar dos mais famosos, porque senão os outros vão ficar bravos. Então tinha o Ratib Buchala, que dava aula de português e fazia programa do Silvio Santos lá. Esse daí que ele foi responder no programa do Silvio Santos, o nome do Silvio Santos era Poço dos Milhões, se não fala a memória, respondeu sobre Castro Alves e depois ele também participou de um outro programa que era O Céu é o Limite. Então se tinha aula de português com o doutor Ratib Buchala, que sabe tudo da vida de Castro Alves e também da língua portuguesa. Ótimo professor, hein, Zé Fernando? Ótimo professor. E o Francisco Verani, o Chico Verani da Você Rádio teve aula Jovem com o Chico Pan, Verani, que foi meu companheiro na Jovem Pan. Chico trabalhou 40 anos lá na Jovem Pan. Então ele dava aula do que, o Chico Verani, para você? Ele deu aula de ciências, né? E foi diretor da escola. Também por um bom período ele foi diretor. E foi professor de ciências também. Então você falou 2. Vamos lá, mais um. Aí vamos dizer, né? O chefe lá, o chefe da matéria lá de contabilidade, que era o Cantamessa. O Dorival Cantamessa, que foi vereador, presidente da Câmara também. O Dorival Cantamessa, que dava aula de contabilidade? Poxa. Isso, era ele que era o chefe da cadeira, né? A matéria, assim, principal, contabilidade, era ele que dava aula. Por exemplo, quando ele tinha as provas dele, eram as 4 aulas, 5 aulas, você não tinha nem intervalo. Você entrava às 7 horas, começava a prova e terminava às 11. Era aqueles balanços, aquelas coisas todas lá. Ele que era o catetra lá, sei lá como é que é o nome que dão lá pro cara principal da matéria. Catetra do coração. Esse falou, né, pai matéria, Osmar Santos, assim, Osmar Santos, o pai da matéria. Usava muito isso, né? O pai da matéria. Era vereador nosso também, né? Foi vereador. O Dorival Cantamessa, vereador, presidente da Câmara. Mandar um abraço, Dorival Cantamessa, a gente precisa bater um papo com ele aqui no ar. Foi diretor de turismo, chefe da divisão de turismo da Prefeitura de São Roque. Presidente do Grêmio, tomou conta do cemitério lá também. A esposa dele, a Meire, deu aula de inglês pra mim lá no Cambará. Era minha professora de inglês também, de inglês. Ela dava aula de inglês. Ela dava aula de inglês também, mas ela tinha uma outra matéria lá ligada à contabilidade, lá aquelas matérias técnicas, ela também dava uma outra. O Dorival Cantamessa, que também não podemos esquecer de A Elétrica São Roquense, onde hoje está o Banco Itaú, ali era A Elétrica São Roquense. Você deve ter comprado um long play, um LP, com certeza, da A Elétrica São Roquense. Claro. Você citou ontem das pessoas irem assistir jogo na Casa televisão, a Elétrica tinha também. Muitas vezes a gente se reunia lá para assistir jogo da seleção, essas coisas. A gente ficava ali na frente também da Elétrica. Olha, precisamos conversar com o Dorival Cantamessa, ligar para ele contar umas histórias aqui bem interessantes, né? Tem uma passagem com o Dorival que foi o seguinte: eu escrevi um texto no Jornal da Economia
estava começando o Jornal da Economia nos anos 90 e São Roque queria se transformar numa estância turística e tal. E aí eu fiz um texto dizendo que São Roque queria ser estância turística, mas a coisa ainda estava muito complicada, que a gente tinha que fazer muitos investimentos, a gente melhorou muito, né? Então São Roque queria ser uma estância turística, mas, né, precisava se ajeitar ainda, quer dizer, a gente nem sonhava com o roteiro do vinho, as adegas tinham outro esquema de trabalhar, então eu quis dizer o seguinte, que São Roque queria ser estância turística, tinha vocação para isso, mas a situação estava dura, entendeu? Era duro naquele momento São Roque ser estância turística, entendeu? Porque ainda tem que fazer muita coisa. Aí eu botei a manchete no jornal assim, é durismo fazer turismo em São Roque. Essa foi a manchete. É durismo no sentido que é duro fazer turismo em São Roque, entendeu? E aí o Dorival Cantamés, que era o chefe da divisão, um dia chamou eu e o Carlos Melo lá na prefeitura, fechou a porta nervoso, falou assim, pô, olha o que vocês colocaram aqui, eu sou o chefe da divisão de turismo e vocês põem que é durismo fazer turismo em São Roque e tal. Eu falei, mas o senhor não concorda, seu Dorival? Não, é que vocês estão usando aí, colocaram o meu nome. Nome do senhor, seu Dorival? Vocês colocaram aí essa alusão, dizendo que é durismo, fazer turismo em São Roque, que esse durismo está se referindo a mim, Dorival. Eu falei, seu Dorival, não é isso não. Não é isso não, seu Dorival, não teve essa intenção não. Eu quis dizer que é durismo, no sentido de duro, de difícil. E ele entendeu que era durismo que eu estava falando do Dorival. Aí ele entendeu, o grande seu Dorival, a gente conversou e tal, né? Mas teve essa questão que ele falou que quando a gente colocou durismo, estava se referindo a ele como chefe da divisão de turismo. Pode, Zé Fernando? Não, acontece, né? Não pode, né? Não tem nada a ver, mas enfim. E outra coisa, quem sai na chuva é para se queimar, né? É para se queimar. Tem que o homem público tá sujeito ali a críticas e tal, mas não foi essa a intenção não, mas ele achou que era para ele. Eu vou ler qualquer dia esse texto aqui, eu tenho esse texto guardado lá, que fala, né, que São Roque ainda precisava... preciso trazer, se eu trouxer metade aqui, que eu preciso achar lá no meu quartinho lá, mas eu tenho esse texto, é durismo fazer turismo em São Roque. Mas hoje melhorou muito, olha, a gente caminhou bastante e realmente tem esse potencial turístico. Né? Foi o primeiro passo, né? Que antes a gente estava ruim de atração turística na cidade, e até a gente brincava que a atração turística na cidade era a escada rolante das Pernambucanas. E como era gostoso. Isso sim foi uma grande judiação, né? Acabar com aquele prédio lá, né? Isso foi... Que não é culpa das casas pernambucanas. Colocaram o terreiro para vender, pernambucanas compraram e fizeram lá. Não poderiam ter vendido, né? Não tem... Mas a escada rolante das pernambucanas era fantástica, cara. E cortou seu som, Zé. Não, acho que cortou? Fala perto aí. A imagem tá ótima, o som tá dando uma cortada. Mas era isso daí. E a escada rolante das Pernambucanas, eu subi umas 500 vezes lá. Como era gostoso. A escada rolante das Pernambucanas e tal. E aí, para não ficar... Porque a escada rolante ia subindo assim, e chegava um ponto que ela encostava na parede. E ia chegar o dia que alguém ia subir com o pescoção assim e ia prender o pescoço. Aí a loja fez uma proteção de acrílico antes, que qualquer coisa dava uma cabeçada no acrílico, mas não prende, porque ia morrer, virava uma guilhotina ali em cima, né, Zé Fernando? Porque o cara... Quase uma guilhotina mesmo, né? Ela fechava com a escada ali, era perigoso. Mais para criançada, mas era perigoso, não tenha dúvida. Bom, mas era divertido, são histórias. Aí depois foi mudando muita coisa. O esqui, as adegas mudaram. Quer dizer, a gente tem um potencial, mas teve esse momento que falava que a única atração turística da cidade era a escada rolante das Pernambucanas. Quem nunca andou na escada rolante das Pernambucanas pode mandar uma mensagem pra gente aqui. Zé, você tem uma dica cultural aí ou não pra gente fechar a participação, que o presidente Jair tá quase voando no meu pescoço aqui. Ele só tá aguardando a distância. Olha, tem até duas aqui, boazinhas, viu? Olha, na aberta é só a Band, que é o Jogo Duro, e é um filme bom, os atores são muito bons, Ben Affleck, o Gary Sinise, que é do CSI, a nossa querida Charlize Theron, que foi Oscar de melhor atriz quando ela fez o Monster lá, o Desejo Assassino. Então o filme é bom.
na NBR. Peraí, esse jogo duro, então, é um filme, não é aquele jogo de futebol que tá difícil de assistir que a gente fala jogo duro. E se fosse um jogo duríssimo também, e nem durismo, pro Dorival Cantamessa não fica bravo, né? Não é jogo durismo, né? Não. Jogo duro é a historinha, é um ex-prisioneiro que com a namorada e ele começa a ter problema com o irmão da namorada, que é um gangster e tal. E é um filme bom, os atores são muito bons, né? E tem na NBR também, na aberta, que é o Benjamin, né? O palhaço Benjamin, né? O palhaço que vai reprisar ele lá com o Selton Mello, Paulo José e tal. É um e que eu sempre falo, nesse filme tem a participação mais do que especial do Ferrugem, que foi um grande humorista nos anos 70, era a capa dos meus livros de matemática, é o Ferrugem, e o Ferrugem é o cara lá onde se eu posso dar esse spoiler, onde o Selton Mello vai tirar sua carteira profissional, ele é atendido pelo Ferrugem. Pelo Ferrugem, ídolo de Selton Mello quando garoto. Por isso que ele colocou o menino lá, o Ferrugem. E tem vários deles lá, né, que ele coloca. Eu achei um filme legal, emocionante. Me emocionou a primeira vez que eu assisti. Olha, mas tem duas dicasinhas assim, bem legal, que um é no TNT. Quem tem lá na TV a cabo, lá o TNT, às 20 horas, tem um filme nacional, mas ele é muito legal. Se chama O Shaolin do Sertão. Shaolin do Sertão. O Shaolin do Sertão, que é lutador de... Porque tinha lá o Bruce Lee, o dragão de Shaolin, né? Isso. E é a história, né, se passa no interior do Ceará, né? Nos anos 80, e um apaixonado por esses filmes de artes marciais, né? Ele se vê complicado porque um grupo de lutadores lá de telequete desempregado resolve fazer coisa na cidade deles. Ô Zé Fernando, e legal esse filme, o Shaolin do Sertão, filme brasileiro, aí vai passar em que canal? No TNT, na TNT. Quem tem a cabo, né, e tá aí, que a maioria hoje em dia tem, então na TNT às 20 horas, é um filme bem legalzinho, eles tiveram aí para receber prêmio e tal, é com Edmilson Filho, ele é muito conhecido no Norte, lá ele fez aquele Hollywood também. O Cine Hollywood. Fez bastante sucesso. Cine Hollywood, ele fez bastante sucesso com esse filme. Esse filme tem um detalhe, Wander, que eu estava pesquisando, no Nordeste, ele levou mais público que o Titanic. Poxa. Mas deixa eu fazer uma coisa... Mais de 500 mil pessoas assistindo lá no Nordeste e o Titanic não chegou a 450, parece. O Titanic com a seca no Nordeste não deu muito certo, não tinha como afundar. Mas deixa eu fazer o seguinte aqui, como diria o esquartejador, vamos por partes. Deixa eu colocar o trailer aqui do filme O Palhaço, põe aí o trailer do Palhaço pro Zé Fernando se emocionar. Vamos ver quem que vai aparecer no trailer. Jesus do Vermelho, o Circo Esperança chegou com participação dos maiores artistas da Rússia. Eu preciso de uma mulher muito corajosa. Eu sou corajoso! Outro dia eu botei 4 homens pra correr. Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim. Desgraçado! Esse menino é tudo filho do céu! Vinga aqui essa louca que eu nunca vi mais gorda. Ou essa gorda que eu nunca vi mais louca. Você podia arrumar um sutiã novo pra mim, porque o meu arrebentou as alças, eu fiquei com os peitos de fora em cena. Acho que o motor bateu, gente. Acho que o motor bateu, gente. Sim, mas isso eu já falei. Moço, o senhor pode ajudar a gente? Vocês vai, vir primeiro direito e vai. Passa paradinha Melo, vai. O short eu tenho um mapa aqui pra vender, vai. Eu sou russo. Ah, meu filho, você não é russo nem aqui nem na China. Você é da onde? Maceió. Lá da Jatiuca. Vocês são no circo, né? Como é que o senhor sabe? Tô jeitando de baitola. Baitolo oferecemos, assumiu de ser, fazemos votos que todos se regozijem. A senhora teria um sutiã velho sobrando? Um sutiã velho, grande? Eu faço o povo rir, mas aí quem é que vai me fazer rir? Sem engraçado. Certidãozinha judiada, hein, moço? Vai precisar voltar na sua cidade. Ó, o Ferrugem aí, ó. Vou ter que ir lá? Brincadeirinha, moço. Não é o Rodriguinho da imobiliária, não. Não. É o Ferrugem, artista.
de mim? Não. Em breve no cinema, já passou. E hoje, volta pra. Deixa os apoios. Ô Zé, bem legal aí. Deixa eu só fazer 2 detalhes. O cara falou: sou de Maceió, sou de Jatiuca. Quando ele falou Jatiuca, me deu uma saudade lá de Maceió, lá de Jatiuca. Passamos lá um Natal maravilhoso lá em Jatiuca, Maceió. Depois a gente foi lá na Praia do Gunga. Aí a gente foi lá no Morro Branco, na Praia do Francês. Jatiuca, que saudade. Pera só um minutinho, vamos colocar outro. E outra coisa, você não acha que o Celton Mello é a cara do Zé Pennoni? Não é parecido? O Zé Pennoni aqui de São Roque, que está sempre assistindo a gente, o Celton Mello não é a cara dele, do Zé Pennoni, o Zé Veterinário? Vou prestar atenção. Mas deve ser parecido mesmo. Pô, a cara dele, rapaz. E agora vamos fazer o quê? O Shaolin do Sertão. Mas deixa eu falar o seguinte, hoje 8 da noite, se não tiver nada para fazer... entra lá no Facebook, na página do meu amigo Moura Napoli, que é lá de Itu. Ele vai fazer uma live, ele tá entrevistando uns caras bons lá, mas só que essa semana ele só tá com 50% de entrevistado bom. O outro entrevistado é o que tinha no mercado, ele vai me entrevistar. Então eu vou dar uma entrevista lá pro Moura Napoli, contar umas cascatas e tal, e o outro convidado, esse de peso, é o Jarbas Duarte, que é locutor esportivo, é de Sorocaba, gravou vários comerciais aí. Só vou botar o Jarbas pra falar pra gente, gravou comercial do Dreyer, narrou Telecat na televisão. Então hoje, ao lado do Moura Napoli, do Jarbas Duarte, me acompanhe às 8 da noite lá no Facebook. E coloque aí o do Shaolin do Sertão aí. Eu adoro as coisas do Nordeste. Acho que eu vou mudar pro Nordeste lá. Vamos lá, põe aí. A tendência é amanhecer. Vai começar a chibata! É uma simples da mão elétrica. A Luiz, ele quer te matar. Morre antes pra não dar gostar a ele. Olha o peixe do jumento! Esse do jumento é bom. Apreciem, espectadores, uma forte discussão motivada pela disputa Tem a participação de do mais Falcão. macho do sertão. Participação especial do japonês. Falcão. É chinês, mãe. Shaolin. Chinês? Parecia favas contadas, um campeão já consagrado. Mas vindo do Quixadá, surgiu um cabra invocado. Hoje eu tive uma visão. Foi uma visão premonitória. Aquela coisa molhadinha de fiar no... Não. Ali é supositório. O circo já está armado. É Tabefe e Sabacu e o Shaolin do Sertão encontra o seu mestre do Kung Fu. A pedra trinca, o ferro amassa. E homem que é homem tem que quebrar a cabaça. Machado de açúcar. Cabra de sangue no olho, mas ele não irá sozinho. Ajudado por Piolho, Jesus dirá o caminho. Aquele copo pra assombrar uma casa de 4 quartos, né? E agora, com sustância, tá se achando o garanhão. Preparado que só ele desafia o valentão. Eu acho que vou dar baixa logo na carteira dele. Coragem ele tem. Assopra, Undiá! Assopra de força, Undiá! Assopra, fela da gaita! Esta confusão medonha não se resolve no grito. Fábio Goulart é uma tora. Edmilson Filho, um cilito. A bicha vai morrer de tanto apanhar. Fafiche Dedé é a genitora. Bruna Ramu, a donzela. Marcos Veras, sua paixão. Já pegue isso, doidinho dos pão. Dedé Santana, o pai dela. E o samurai é o Falcão. Nome desse golpe C. Brincadeira. É do mesmo diretor, lá de Cine Hollywood, Albert Gomes, que contou essa história very good. Desembucha, mestre! A roda gostosa, cara de cilim. Este é o Shaolin do Sertão, história pra se lembrar. Nós de veia indo e voltando nessa linda Quixadá. É você! Segura aí a minha! O Shaolin do Sertão. Breve nos cinemas. Ah, Zé Fernando, é muito legal, pô. Já passou no cinema agora, mas muito legal, né? Eu acho esse humor, cara... Infelizmente, a pandemia segurou 2. Porque eles estavam gravando o Shaolin aí 2. Mas por causa da pandemia ele tá suspenso no momento. É um filme legal, tirando ali as dificuldades regionais e até mesmo
né, o romantismo deles lá, tal, mas é um filme legal. Eu achei legalzinho, muito legal. E a Globo vai mostrar, acho que hoje, amanhã, vai mostrar aí o Cine Hollywood, né, que eles fizeram umas etapas, porque lá o cearense, né, eles têm um dicionário lá, uma língua própria, o cearense deles lá, né, porque eles têm umas palavras que só eles entendem. Só entendeu? eles conhecem. Só eles conhecem, entendeu? E esse Cine Hollywood é impressionante, eu acho muito legal. Eu vou até colocar o trailer do Cine Hollywood. Esse já tem o 2, o Cine Hollywood 2 já tem. Já tem, mas põe a chamada, eu não sei se é do 1, do 2, que é muito legal o Cine Hollywood aí. Pense num lugarzinho longe. Esse lugar aqui é a área onde se avista mais disco voador no Brasil. Pense no cabra. Francis Wellington. Francis Leite. Nome cearense mesmo. Uma esposa graciosa. Tem pelo menos bife do Oião. O nome disso é Uve. Agora pense numa aventura estrambólica. Isso aqui pode ser nossa Hollywood. Agora pense no desafio do cabra que enfrenta sozinho a televisão sem arregar com nada. Eu tenho um pressentimento que essas TV monstrengas vão já chegar aqui também. Só vi no cinema aqui na cidade. Tá bem no cinema, né? Tem filme de porrada. Quando acaba o filme, fica o cheiro de pé, de cão queimado, de couro queimado no meio do mundo. Isso aí só vai dar pra ti, Bruce Lee. Isso aí de mentira, mano! Mas o bicho é perverso mesmo. Dos mesmos produtores de outros filmes invocados. Vem aí uma aventura cinematográfica completamente internacional. É, meu pai, quantos idiomas tu fala? Assim, eu falo quantos idiomas for preciso pro filme. Olha o francês, como a baitolagem é medonha em francês. Polícia, polícia. Eita, cachaça boa da mulher. Oi, se prega rainha. Só tenho duas coisas pra dizer. Ei, meu pai, vocês estão quebrados, agora lascou, foi tudo. Acelerar as luzes. Vai fazer uma diferença medonha mesmo. Segue ignorante. Alienista, pai. Assistência, nós saímos no pau e com medo de cangapé nós resolvia. Vamos fazer dessa Doutor, o problema dela é no zóio. Eu vou já chegar lá. Tem nervo? Quando a senhora chegar no zóio dela, dê bem devagarzinho com esse martelo. A vida inteira no segundo. Felicidade. Que mulher explicou, tipo, explicou demais essa mulher. Muito explicou, Mari. Cine Hollywood. Rapaz, parece que acabou. Apareceu uns letreiros aí. Em breve. Eu venho pra esse filme, Se não fosse esse filme, eu não venho pra esse filme, não. Eu venho pra esse filme. Ah, Zé Fernando, isso daí faz bem pra gente se divertir um pouco. E outra coisa, nesse filme aí, tem um determinado momento, não é spoiler, não. É que o cara vai. É que é o seguinte, conta a história de uma cidade que não tinha televisão. E aí o que era a grande atração da cidade? Era o cinema. Só que chega a televisão e vai ser um concorrente, olha, desleal contra o cinema lá. E ele continua lutando e aí ele começa a produzir os próprios filmes, né, Zé Fernando? É muito legal isso daí, pô. Muito legal. E quem não assistiu, que já se prepara para assistir o 1 e o 2. Não, mas, Wander, eu tenho... Não, e só deixa eu só falar uma coisinha. Nesse filme tem um momento em que o cara tá no cinema, ele tá com o radinho de pilha, ouvindo um jogo de futebol de Fortaleza e Ceará. E aí eles falam, começa uma discussão de quem teria sido o maior jogador da história lá do Ceará. Se é tal jogador, é muito legal, tem isso lá, assista, viu? Vale a pena. E pode falar, legal. A cultura regional é muito legal. Nós somos muito grande para se resumir tudo a Rio e São Paulo, só precisa espalhar um pouquinho mais. Mas só mais um recadinho aqui, que eu acho muito legal, muito importante. Hoje, às 8h30, depois que assisti a sua entrevista, é claro, na Prime TV Brasil, que ela tem na maioria das operadoras, tem esse canal. E tem uma série documental que se chama Em Busca de Kardec. Então, para aqueles que são aí adeptos ao espiritismo, ao kardecismo, ou se a pessoa tem alguma curiosidade... Kardecismo. Gosta. Isso eu acho muito legal. É um cineasta francês, Karim Solomali. Ele
quis assim reviver. Ele veio aqui para o Brasil mesmo para mergulhar no espiritismo, que sabe das nossas tradições aqui, né? Até com o candomblé e tudo mais. E ele quis fazer uma busca aqui, reverenciar a morte da filha dele. Se chama Ifa, a filha dele. São 8 episódios só. E tem muito a ver, tem muita tela, gravuras, inclusive de pintores famosíssimos. São 105 telas, 105 artistas, são 27 mil telas. E de pintores como Rembrandt, Picasso, Renoir, Van Gogh, Monet, Da Vinci, toda aquela turma, eles têm também tem gravuras deles ligadas ao espiritismo, eles são citados, e essas gravuras estão juntas também. São 8 episódios. No último episódio, inclusive, tem cartas da Segunda Guerra, escritas ou psicografadas, como eles falam lá, antes da Segunda Grande Guerra, falando o que ia acontecer com Paris. E essas cartas estão em São Paulo, uma fundação aí que estão com essas cartas aqui. É interessante. Quem gosta, quem tem interesse, são 8 episódios, eles acham que eles não vão passar todos hoje. Hoje é o primeiro, deve ser uma sequência aí, depois precisa... Durante aí, quem gosta vai se informando direitinho. É na Prime TV Brasil, às 20h30. É legal. Eu já vi, não consegui assistir a série toda na primeira vez que ela foi exibida, mas eu vi vários episódios. Eu achei bastante interessante. Então, quem tem essa curiosidade, ou é como é, kardecista, espírita, né? Kardecista, espírita. Espírita, kardecista, quem é, eu acho que é uma grande referência, é muito bem feito, é um cineasta francês que também, junto com artistas brasileiros, fez o filme aqui. Muito legal, olha, é bem legal saber essa história e acompanhar tudo isso aí, vai ser bem legal. Então tá feita a recomendação aí por parte do nosso Zé Fernando Rabechini, muito legal. Hoje eu estava falando com o Marcelo, depois a gente entrou até nos outros assuntos, o Marcelo Silva, que é advogado da Vargem Grande, e aí a gente tava falando, né, que tem o espírito da lei, né? Então a gente tem que entender o espírito da lei. E aí eu tava brincando quando ele falou isso, a gente acaba às vezes brincando um pouquinho, falar, vamos contar piada pro Chico Xavier, né? Porque ele já pegava o espírito da coisa. Então às vezes tem que pegar o espírito da lei e a gente, olha, quem possa acompanhar vai ser muito legal e conhecer um pouco mais de como é o espiritismo. Zé Fernando, muito obrigado aqui pela sua participação. Você que está evoluindo a cada reencarnação, você já está no estágio final, acho que na próxima você não vem para a Terra não, você já vai para outro lado, você já chegou, você já pagou tudo, viu, Zé? Você já foi a sua última encarnação aqui, viu? Eu ainda tenho muito defeito ainda, vou durar mais um pouco. Então tá bom, Zé Fernando, um grande abraço, hein? Obrigado. Tchau, um abraço. Tchau, abraço. E deixa eu só ver aqui se tem mais informações aqui. Peraí. Deixa eu ver se alguém mais entrou, só para fechar aqui. O Vinícius Paz dizendo esse filme é sensacional. Como a gente falou de 3 aqui, eu não sei qual se falou, mas todos são sensacionais, meu caro Vinícius Paz. Obrigado a todos que participaram com a gente. Estamos fechando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Muitas mensagens chegaram aqui, muita gente comentando também. E aí você vai também tendo as informações lá no nosso site, no vanderluiz.com.br. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente volta com mais uma edição. Valeu, nosso Guilherme na retaguarda aqui, com o nosso presidente Jair Ribeiro, que está ali no trono, na sua cadeira, só acompanhando. Ele é presidente ou é rei para ficar nesse trono? Presidente, né? Então nós vamos mudar, que ali está aparecendo um trono. Tchau, pessoal, até amanhã. E o Alan Vianney já vem com a gente amanhã também. Um abraço. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.